Um filho. Esse era o nosso plano, apenas um, porque assim poderíamos conciliar os horários e nossas carreiras não seriam afetadas drasticamente como normalmente acontece com todos os casais. Mas então, meses depois, quando a barriga de Alice já estava enorme na sala de ultrassom, a obstetra bateu palmas feliz pelo que via, sorriu e, olhando para nós, disse que tinha notícias empolgantes. Avançando alguns meses, nosso querido amigo Dr. Frank fez o parto de Dennis, Débora e Daniel. Sim, trigêmeos. Naquele primeiro ano, minha esposa e eu provavelmente dormimos apenas 60 minutos por dia. Amigos e familiares notaram que nos tornamos praticamente mortos-vivos, sonâmbulos durante as 3 da manhã, quando as crianças acordavam chorando e cochilávamos de pé na hora do banho. Afinal, esse era o único momento em que realmente tínhamos uma pausa. A situação ficou tão ruim que Alice brincou sobre ter que grampear as pálpebras dos olhos para que continuassem abertas. O impacto também repercutiu em nossas vidas profissionais, é claro. Às vezes eu acordava na mesa do meu escritório em um pulo de surpresa e encontrava o teclado do computador encharcado de baba quente, enquanto Alice quase entrou em uma sala de cirurgia com xixi espalhado no avental. Ainda bem que a enfermeira que notou isso teve pena da mãe atarefada que Alice tinha se tornado da noite para o dia e prometeu manter a boca fechada. Caso contrário, minha esposa poderia ter perdido o emprego por falta de higiene. Acredito que você não ficará surpreso ao saber que nossas vidas românticas foram afetadas. No entanto, havia uma luz no fim do túnel. Começamos a fazer terapia de casal e, segundo nossa terapeuta, uma vez que nossos filhos superassem os temidos terríveis iniciais 2 anos de vida, a paternidade se tornaria mais administrável. Por meses, demos trabalho para a terapeuta e ela conseguiu nos convencer de que tudo daria certo. Mas adivinha, deu tudo errado. As coisas ficaram ainda piores. Então desiludimos de tentar encontrar ajuda fora de casa. Dennis nunca parava de chutar Débora, que não parava de puxar o cabelo de Daniel. E bem, não posso culpar Daniel. Ele era um ótimo garoto se comparado com seus irmãos. Talvez você esteja pensando que eu não amo meus filhos. Isso não é verdade. Eu os adoro. Dennis me fazia rir tanto que minhas costelas doíam com os pequenos shows de comédia que ele apresentava para mim e para seus bichinhos de pelúcia. Débora era tão inteligente que poderia dizer a diferença entre o período Triássico e o Cretáceo com a ajuda de seus dinossauros de brinquedo, coisa que eu nunca tinha visto uma criança comum fazer. E Daniel tinha aqueles grandes olhos azuis que todos bajulavam e se encantavam. Juntos, os 3 eram lindos, mas além disso, também eram sinônimo de muito trabalho duro. Meu estômago deu uma reviravolta quando minha querida e amada esposa fez sua primeira sugestão como forma de dar um jeito no nosso problema. Você quer se livrar deles? Minha esposa disse, enquanto eu lutava para abrir o punho de Débora para que ela soltasse o cabelo de Daniel. Pense nisso mais como redução de trabalho, amor. Facilmente eu consigo encontrar uma nova família para eles. Seus olhos se voltaram para Dennis, que ela segurou pelos braços, enquanto ele se contorcia como um peixe para tentar chutar a irmã do outro lado da sala. Ou até mesmo talvez 2 deles. Honestamente, eu não deveria ter me surpreendido. Essa natureza fria e indiferente foi o que tornou minha mulher uma cirurgiã tão incrível. Não é por acaso que ela é referência no hospital em que trabalha. Alice opera 100% focada, assim como faz com qualquer tarefa que lhe seja responsabilizada.
Mas cuidar dos nossos filhos estava ocupando tempo e raciocínio demais dela. Depois de separar a briga entre nossos filhos, colocamos todos na cama, contamos o mesmo conto de fadas que amavam e descemos para a cozinha, suados e exaustos, depois de uma noite comum, porém muito conturbada. Bem, nós temos que fazer alguma coisa, Alice me disse, já se servindo de uma taça enorme de vinho. 3 filhos é problema demais. Precisamos tornar essa situação mais administrável e ter paz pelo menos quando nos deitarmos para dormir. No final, sua proposta virou uma discussão daquelas e acabou não tendo nenhuma votação a favor. Desnorteado, me arrumei para uma viagem de trabalho que havia sido marcada meses antes e depois de me organizar, fui até Alice, me despedindo e pedindo para que ela tivesse apenas um pouco mais de paciência, pois tudo daria certo no futuro. A proposta de Alice passou pela minha cabeça durante todo o caminho de ida até uma cidade que ficava a 300 quilômetros de distância de onde morávamos. Sozinho, fiquei me questionando como minha esposa pôde fazer uma sugestão tão terrível. Por mais que eu reclamasse dos trigêmeos, sentia muita falta deles sempre que estávamos separados. Sentia falta da maneira como eles compartilhavam seus biscoitos e sucos comigo sempre que eu trabalhava em casa, ou como os 3 adormeciam com a cabeça no meu peito quando eu li uma história para que dormissem, e como eu precisava sair de baixo sem acordar ninguém. Depois de aproximadamente 4 horas na estrada, esses pensamentos foram substituídos por estratégias profissionais. Assim que cheguei no hotel que a empresa havia pagado para eu ficar, aproveitei o restante da madrugada planejando como seria minha apresentação e se meu discurso estava sendo persuasivo o suficiente para recrutar novos investidores, coisa que, estando em minha casa, jamais conseguiria fazer devido ao barulho incessante das crianças. Tudo no fim ocorreu como planejado na reunião. Então, satisfeito e ainda sem dormir, peguei a estrada, louco para enfim poder tentar descansar. Em casa, quando abri a porta da frente, meu instinto imediatamente me disse que algo estava errado. O silêncio enviou arrepios ao longo da minha espinha. Nosso carro estava estacionado na garagem, mas a casa não era uma zona de guerra como normalmente parecia ser. Então, um sinal de alerta tomou conta dos meus pensamentos. Corri pelo corredor, gritando os nomes de todos da minha família. E quando cheguei na sala, o avental cirúrgico de minha esposa estava pendurado na lareira, junto com luvas de látex descartadas e endurecidas com sangue seco e brilhante cobrindo suas superfícies. Aconchegados no sofá estavam as crianças, todas assistindo um desenho animado pacificamente. Estranhamente, não estavam brigando pelo controle remoto ou derrubando os enfeites da mesa de centro como sempre faziam. Dennis se deslocou em minha direção, ainda sentado, estranhamente não chutando sua irmã ao lado como costumava fazer para chamar atenção. Nesse instante, pensei que talvez finalmente todos enfim haviam superado a fase conturbada pela qual estávamos lutando e quase chorei lágrimas de alegria, até que meu cérebro lentamente voltou a raciocinar, processando o verdadeiro motivo desse pequeno ato de Dennis. Chegando mais perto, vi que as pernas do meu filho haviam sumido. Por baixo de sua bermuda, 2 patas de cachorro se projetavam, terminando bem acima de onde deveriam estar os joelhos. Um enorme caroço se formou em minha garganta, enquanto meus olhos iam de encontro para Débora, cujos braços também haviam desaparecido, substituídos pelos braços inanimados de um de seus dinossauros de borracha. A sala pareceu mudar de eixo quando finalmente olhei para Daniel,
que lambia um pirulito muito feliz. Quer um pouco, papai? Ele perguntou, estendendo-o para mim. Alice passou pela porta, limpando as mãos em um pano úmido, e então eu só pude ficar ali, paralisado de medo, enquanto ela orgulhosamente e com um sorriso enorme no rosto explicava a maneira engenhosa que havia encontrado de tornar nossos filhos mais controláveis sem que fosse necessário doá-los para um desconhecido. Até a próxima. Obrigado.